Eu gosto muito de árvore, de verde. Se eu estava dizendo assim, se eu fosse um dia um político, o pessoal ia chamar que eu só era do Partido Verde, porque eu disse assim, rapaz, eu ia pegar, botar árvore, plantar aquela coisa todinha. Eu gosto, né, de jardim lá em casa, todo mundo acha que eu que cuido, eu não, eu que pago. Mas, enfim, eu gosto muito de árvore. E tem algumas coisas sobre árvore que eu gostaria de conversar sobre vocês, né? Eu queria que colocasse uma foto. A primeira foto que eu queria mostrar para vocês, a minha filha, né, meu genro, eles se mudaram há pouco tempo, mas eles moravam numa região, eles moram ainda na Califórnia, mas eles moravam numa região especificamente chamada Napa Valley. Napa Valley é a região dos vinhos dos Estados Unidos, é uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos. Na verdade, meu genro trabalha, os dois são pastores, ele trabalha em tempo integral na igreja, ele cuida de toda a parte de voluntários, a parte de novos, né, de pessoas que se convertem, toda essa parte de GC, voluntário não, de GC e as pessoas que se convertem. É uma igreja que tem praticamente a nossa idade, tem um pouco mais, tem 25, né, 24 anos. E a minha filha trabalha numa companhia onde eles são donos de vinhedos, os maiores vinhos e os vinhos mais vendidos, a segunda, terceira companhia nos Estados Unidos. E eu achei muito interessante porque quando eu fui, né, e gostava ali de correr naquelas regiões do vinhedo, eu vi algumas coisas interessantes. Vocês estão comigo, pessoal? A primeira é essa parte aqui do lado esquerdo. E aí, geralmente, é no inverno. Quando você vê um vinhedo no inverno, é como se estivesse morto. Você diz, mas não é possível que esse negócio aqui está vivo. É completamente morto. Galhos secos. Você passa quilômetros e quilômetros e quilômetros, você vê aqueles galhos secos, completamente secos no inverno. Daqui a pouco você vai ver uma outra coisa interessante, você vai já aí na primavera. E aí na primavera você já começa a ver os galhos, eles florescendo. E aqueles galhos secos, completamente secos, você diz assim, como é que pode? Isso aqui não tem vida, não. E aí você começa a ver algumas folhinhas, né, algumas folhas, e aí você já vai para o verão, e aí você começa a ver literalmente o fruto, e aí no outono eles fazem uma grande festa, né, eles fazem a colheita. É impressionante quando você está nessa região, o ar fica cheirando a uva. Então, eles têm tipo um ritual, né? Eles chamam as pessoas, né? Botam as uvas, né? Em caixotes, e você literalmente fica passando, pisando, né? Aquele cheiro sobe, e dali ele vai tirar o vinho, e aí vem todo o processo. Eu queria chamar a atenção para... Fala comigo, gente. A raiz. Uma atenção à raiz. Porque quando a gente olha uma árvore, o que a gente olha? O exterior, lógico. Não é? O exterior. Mas interessante para mim é que quando eu olho para essa figura, a árvore modifica aqui, a árvore modifica aqui, a árvore modifica aqui, a árvore modifica aqui, mas aqui permanece o mesmo. Uma outra foto que eu tirei, e não sei se a Raquel consegue, o pessoal da mídia consegue colocar, eu saí com o meu genro, a gente foi dar uma volta, a gente parou no local, e conversamos, e paramos nesse lugar, aqui do lado tinha um restaurante, e eu fiquei no meio dessas sequoias. É um negócio assim, gente, um negócio lindo, e você vai ver
centenas, milhares delas, milhares delas. E tem determinadas sequoias que você, assim, são coisas gigantes, gigantes. E eu fico imaginando o tamanho da raiz. Fala-se, eu não sei, mas comenta-se que o grande segredo das sequoias, não depois quem pesquisa aí no Google, né, que o grande segredo da sequoia, por que as sequoias ficam tão grandes, é porque elas juntam as raízes umas às outras. Elas crescem. E por que você vai ver uma sequoia grande, a outra, grande, a outra, grande, a outra, grande? Porque por baixo elas juntam as raízes. E aí eu fico pensando, gente, não seria esse o segredo para a gente vencer as estações da vida? Se a gente cuidasse de quê, gente? Da nossa raiz. Porque eu não sei você e eu. Não, na verdade nós somos iguais. Quantas estações a gente já passou na nossa vida, né, gente? Quantas estações? O Mender falou que está com 13 anos, né? Aí você vê ali o outro com 15 anos, o outro vê com 10 anos, o outro vê com 5 anos. Assim, e na vida, né, não só na igreja, na vida, quantas estações a gente passa? E quando eu olho para árvores, né, eu vejo inverno, verão, primavera, outono, e as árvores que permanecem nas várias estações são as árvores que têm raiz. É árvore que tem raiz. Eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida. De repente você chegou nesse lugar, ou pode ser que não esteja tudo bem com a tua vida, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida e dizer assim: como você vencer as estações da vida? Que tem estações na nossa vida que são maravilhosas. Tem estações na nossa vida que a gente celebra. Meu Deus, é só coisa boa. Meu Deus, eu penso que estava acabando, até já está chegando mais. Eu penso que já está, meu Deus, que alegria, que celebração, que coisa maravilhosa. Eu não estava nem esperando, é só chegando e caindo. O negócio da minha conta e é Pix caindo, e é lá, e eu pensava que ia acabar, eu cheguei no trabalho, já tem uma promoção, e eu pensava que tinha, e já tem outra encaminhada. Ei, que negócio maravilhoso! Mas também tem estação na nossa vida que parece que está tudo parado. Está ruim? Não, mas também não está bom. Eu não sei nem o que falar, porque se eu reclamar, eu não posso reclamar, porque não está ruim, mas também está um negócio meio parado. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida. E a gente vai levando essa estação na nossa vida, mas quem sabe na sua estação é meio complicado. Pastor, eu já celebrei já, mas não, o negócio não está pegando. Tá, eu não sei, Deus não fala. E se ele fala, eu não estou ouvindo. E se ele está trabalhando, eu não sei. Mas o negócio não está bom. Enfim, eu não sei qual a estação da sua vida. Pode ser que você não esteja a estação da minha vida. E, gente, as estações, ela tem a sua importância. Mas o que vai sustentar a nossa vida é como é que está a nossa raiz. A nossa raiz. E é sobre raiz que eu quero falar com você hoje, né? É a raiz, é a raiz, é a raiz. Livro de Salmos, capítulo 1, eu quero ler o livro de Salmos, capítulo 1, Salmos de número 1. Ele fala uma coisa interessante ali no Salmo de número 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, né? Como é feliz que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Eu estou lendo o Salmo número 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Mas é isso aqui que eu quero, o 2 e o 3 principalmente. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor.
e nessa lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no devido tempo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Como investir para a gente ter raízes profundas? Como investir para a gente ter raízes saudáveis? Como fazer para a nossa vida a gente ter fundamento? Fundamento porque não é errado a gente dizer assim, eu queria constituir uma família, eu queria ser aprovado, eu queria isso na minha vida, eu queria. Mas a gente se pega, muitas vezes, na nossa vida, procurando resultados. E não é errado ter resultados. Mas o errado de ter resultados é a gente querer resultados sem perceber que resultado é efeito. Eu preciso trabalhar na causa. Fundamento, processo. Então, raízes são fundamentos e processos que eu e você, nós precisamos ter na nossa vida. Isso aqui é um papo, gente, que serve para a nossa vida, para todas as áreas da sua vida. Porque as estações que a gente vai passar, e elas vêm, e elas vão. Estações vêm e estações vão. Qual é a estação perfeita? Não tem, gente. Não tem estação perfeita na nossa vida, mas o bom é que estações vêm e elas vão voltar novamente. Pode ser que na sua vida hoje você diga assim, é outono, pastor. Quando eu olho para aquela árvore, para o vinhedo ali, eu estou sem galho, completamente seco. Deixa eu te falar uma coisa, o outono, ou o inverno está na sua vida, mas vai vir a primavera, mas saiba que a primavera vai acabar, vai vir o verão também vai acabar, e as estações vêm e vão. Como fortalecer estações? Anota aí para você, anota aí. A primeira coisa que eu vejo no verso 3, ele diz assim, quando estamos plantados. Como fortalecer as nossas raízes, gente? Como fortalecer as nossas raízes? A raiz só cresce quando a gente não mexe nela. Não mexe nela. Eu digo para vocês, eu completei semana passada 27 anos de ordenação pastoral. Dos 27 anos, 21 dedicados aqui na CC Videira, e os outros anos na minha vida, não apenas como pastor, mas 22 anos eu e a Nenê, a gente era voluntário ali na Peniel. Então, somos 22 anos na Peniel, com 21 anos, aí 43 anos dentro de uma igreja. 43 anos de uma igreja. E eu me lembro que quando eu estava ali na Peniel, 22 anos, eu não sei quantas vezes eu visitei uma igreja, uma outra igreja. Eu não sei quantas vezes eu faltei um culto. Porque você não vai acreditar. Se eu disser assim, eu não faltei nenhum culto não, pastor, pelo amor de Deus, Assim, Eu sei que somente, mas assim, é um pouquinho exagerado, Eu não vou dizer que eu não faltei, gente, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter faltado um culto. Na verdade, a Neném diz assim, Costa Neto, pelo amor de Deus, nós estamos de férias, Neném, mas eu gosto de ir para a igreja. Então, quando eu estou de férias, eu assisto 2, 3 cultos na igreja da minha filha. A Neném, tu vai para o culto, e ela assiste um, e diz assim, eu sou crente, só preciso de um culto. Mas eu gosto da casa de Deus. Salmo 92 diz uma coisa interessante. Vocês estão comigo, pessoal? Todo mundo prestando atenção. Salmo de número 92 diz uma coisa interessantíssima, Diz uma coisa muito interessante. Salmo 92, coloca para mim aí o verso 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Aonde, gente? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto,
permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Mas eu gosto desse texto do 12. Os justos florescerão como... E ele fala sobre planta novamente. Como palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Ei, gente, falar uma coisa, onde você está plantado? Onde é que você está plantado? Eu já passei por tantas coisas dentro de igreja. Não é? E eu louvo a Deus por tanta gente que passa as estações vêm e vão dentro de igreja e ele diz assim, não largo, não largo, não largo, eu não largo, eu não largo, eu não largo, não largo, não largo. Assim, como fixar nossas raízes, como crescer, como, gente, sustentar, passar pelas estações na vida, esteja plantado na casa do Senhor. Esteja plantado na casa do Senhor. Esteja plantado na casa do Senhor. E nós não, essa conversa aqui com gente madura, eu amo pregar no espírito, eu não prego tanto, né, gente? Mas eu amo pregar. Sinceramente, eu gosto de pregar no espírito, porque é gente madura, gente já calejada, gente já resolvida. Aqui é um papo de gente resolvida, não é? É gente maduro. Mas mesmo assim, gente madura, gente resolvida, eu quero dizer para vocês, gente, ei, cuidado, porque tem estações na nossa vida que vão exigir raízes profundas. Vão exigir raízes profundas. Eu oro para que realmente você seja sequoia. Eu oro para que você seja palmeira, eu oro para que você realmente tenha raízes profundas, porque você está plantado na casa de Deus, porque você está plantado na presença de Deus, porque você está plantado na palavra de Deus, porque você está plantado em uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e eu não vou sair daqui, eu não vou me movimentar, porque eu quero ser plantado cada vez mais estar seguro na casa de Deus, na presença de Deus. Presença de Deus. Plantado, gente, fala comigo, plantado. Plantado na casa de Deus, plantado na palavra de Deus, plantado com boas amizades, plantados com a alma saudável, plantado na casa de Deus, raízes e árvores que não se mexem muito. Deixa quieto. Eu nunca vi raízes, elas crescerem se você mexe demais nela. Não é minha praia, mas pelo menos isso é o lógico, né? É o lógico. Então, eu acredito que cada vez mais a gente, assim, sabe de uma coisa? Eu vou estar aqui na casa de Deus. Eu vou estar na casa de Deus. Ah, meu irmão, tendo ou não tendo, feliz ou não feliz, perfeito ou não perfeito, sabe uma coisa? É melhor ficar aqui e enraizar minhas, né? Fazer crescer as minhas raízes aqui. Em um mundo onde, não sei se vocês participaram junto no culto passado com o Mário, né? Em um mundo onde a gente, pela tecnologia, a gente pode ir para qualquer igreja, ter qualquer pastor, escutar a palavra que eu gosto. Mas eu não vejo crescimento em pessoas que não estão plantadas na casa de Deus. Olha, mais de 40 anos dentro de uma igreja, eu tenho algo para ensinar para a vida de vocês. Eu podia falar sobre várias coisas, mas uma delas é: fora da casa de Deus dá problema. Fora da casa de Deus dá problema. Ah, se tinha uma coisa que eu não abria mão, é estar na igreja. Eu não abria mão estar na casa de Deus. Ei, pessoal, e a minha igreja não era perfeita. CC Videira não é perfeito, mas não é sobre pessoas. Pessoas são importantes na casa de Deus, mas existe algo na casa de Deus que eu sempre coloquei aqui.
né, meus pés, minhas raízes. Hoje eu digo para você quantas estações, quantas provações, quantas dificuldades, quantas coisas eu passei na vida, mas sabe de uma coisa, o que tem me sustentado durante todos esses anos? É a mão de Deus, que Ele pode segurar a minha mão aqui na casa dEle, na casa dEle. O salmista, né, Davi, diz assim, eu prefiro ficar na porta da casa de Deus, um dia na porta da casa de Deus, do que 1000 fora dela. Sim, eu prefiro ficar um dia na porta da tua casa, do que 1000 fora dela. Gente, quando eu olho assim, Jesus, né? A Bíblia fala, Jesus diz que diariamente ele ia para o templo. Os cristãos no primeiro século, descrito ali no livro de Atos, capítulo 2, fala que eles estavam no templo. Quem sabe essa palavra de Deus que você estava precisando ouvir? Mas estou precisando pedir para Deus falar comigo hoje, pois essa é a palavra de Deus. Você precisa fixar raízes. Decida por estar na casa de Deus e decida estar na palavra, decida estar nele, decida fixar, se juntar raízes com outras raízes. Para quê? Porque quando qualquer estação da minha vida vier, eu vou estar firme para a glória de Deus. Amém, pessoal? Como investir, como ter raízes fortes, né? Como fazer com que nossas raízes sejam cada vez mais fixas, né? Se você olha o Salmo, ele fala, eles estavam plantados na casa de Deus. Mas também, quando ele diz o Salmo número 1, verso 3, diz assim, à beira de águas correntes, à beira de águas correntes. Como é que nossas raízes crescem quando nós estamos plantados, mas quando é que nossas raízes crescem quando nós temos água? Quando nós temos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Assim que eu cheguei aí, gosto de chegar atrasado, mas está uma confusão esse trânsito, não é? Eu não moro em Fortaleza, eu moro no Eusébio de Rios. É outro negócio, gente, é outra região, é outro país, é um negócio assim. Mas não foi por causa de trânsito não, porque eu estava assistindo um filme com a Nenê, e o filme estava tão bom, eu disse assim, Marco, eu vou chegar atrasado, né? Ele não me perguntou, então tá legal. Eu estou confessando meu pecado, eu cheguei atrasado porque eu quis, porque o filme estava bom demais. Eu? Não, vou dizer não. Curioso, pai. É um povo curioso. Pai, eu não vou dizer porque eu não sei o nome dele. Mas vamos lá, vamos falar uma coisa aqui. Sinceramente, se eu soubesse, eu dizia para você, eu me esqueci o nome dele. Mas é bom. Quando temos água. E assim que eu cheguei, estava cantando justamente sobre, né, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Eu me lembro que eu estava numa conferência, eu estava nos Estados Unidos, e eu estava juntamente com o Allen Mubifto. Não sei se vocês conhecem o Allen Mubifto. Várias vezes já veio na nossa igreja, assim, uma pessoa que eu oro com ele, um mentor na minha vida, a gente está sempre caminhando. E eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, nós estávamos pregando juntos, né, eu e ele, e nós estávamos em um hotel, e ali tiramos um momento para estar orando, e eu nunca esqueci essa palavra do Alan. Ele foi orar por mim, ele chorando, nós dois ali na presença de Deus, ele olhou para mim e disse assim, Costa Neto, nunca, disse 3, 4 vezes, nunca perca a unção. Nunca perca a unção. Nossas raízes crescem, nós estamos plantados
na palavra, na casa de Deus, com boas amizades, uma palavra, com uma promessa de Deus, eu me fixo com a promessa de Deus, mas também a gente só consegue ter raízes saudáveis se tiver água, gente. A árvore só cresce, raízes só crescem quando elas estão fixas em ribeiro de água, em água. Você só vai sobreviver se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar uma coisa, não perde. Ei, quantas vezes a gente está investindo a nossa vida em outras coisas? Deixa eu falar uma coisa, investe na presença de Deus, e nessa presença onde a gente tem tanta coisa, investe em ser cheio do Espírito de Deus, em orar e pedir, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu necessito de Ti, Espírito Santo, eu necessito de Ti, Espírito de Deus, eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Árvores onde tem água são árvores que têm raízes saudáveis. Tem raízes saudáveis. Raiz não cresce onde não tem água. Vou falar uma coisa, cristão não cresce se não for com o Espírito Santo de Deus. Cristão não cresce se não for cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Gente, a gente poderia passar aqui um bom tempo falando sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo jamais é a substituição de Jesus. O Espírito Santo é a continuação de Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio substituir Jesus. Não, o Espírito Santo vai dar continuidade. O que Jesus Cristo fez e ensinou. O Espírito Santo não é a terceira pessoa. Não tem isso na Bíblia. Onde é que a gente aprendeu? Não, porque a primeira pessoa é o Pai, a segunda é o Filho, a terceira pessoa é o Espírito Santo. Eu nunca vi terceiro lugar valer alguma coisa. Dá uma lembrada aí, em campeonato, quem for o primeiro, aí você se lembra. Olha lá, você se lembra. Quem for o segundo, vixe, tem o terceiro pior. Eu não sei você, eu nunca assisti, tá certo? Jogo do Brasil para disputar terceiro lugar. Acabou, para mim acabou. O campeonato acabou. Gente, não é profecia não, se Deus quiser, né? Terceiro? Eu lá quero saber um negócio terceiro. Vem cá, dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Não existe primeiro, nem segundo, nem terceiro, gente. Por que Jesus Cristo veio? Por causa do Espírito Santo. Ele diz, Maria chega e diz assim, como é que eu vou ter filho se eu não tive nenhuma relação? E o anjo diz assim, é impossível para os homens, mas descerá sobre ti o Espírito Santo. Se ele fosse o terceiro, Jesus Cristo não viria. Se o Espírito Santo fosse o terceiro, tá certo? Os apóstolos teriam sido transformados. Eles passaram o tempo todo com Jesus, e já ali teve um impacto muito grande, mas foi depois da descida do Espírito Santo que tudo mudou na vida deles. Como é que eu vou chamar uma pessoa dessa terceiro? Posso chamar o Espírito Santo como terceiro? Como é que eu posso chamar o Espírito Santo como terceiro se Jesus diz assim que, olha, eu fiz algumas coisas, mas ele virá, e coisas maiores vocês farão. Por quê? Porque vocês estão com o terceiro. Não, gente, não existe primeiro, segundo e terceiro. Existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é importante.
importante como pai, como filho é. Eu e você, nós precisamos de raízes profundas, porque vai ter momentos da minha vida e na sua vida, que eu e você, nós vamos ser testados, nós teremos estações da nossa vida, e as estações vêm e vão, mas nós vamos estar fixos, porque nós temos raízes, porque nós estamos plantados, mas porque nós estamos sendo regados pelo poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo rega a minha vida, o Espírito Santo está me renovando, o Espírito Santo está me limpando, o Espírito Santo está me acalentando, o Espírito Santo está cuidando da minha vida, o Espírito Santo está regando as minhas raízes, e o Espírito Santo vai me sustentar em qualquer estação da nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso. Amém, gente? Raízes crescem, gente, quando nós somos podados. Poda, fala comigo, poda. Livro de João, capítulo 15. Jesus fala de um princípio lindo, maravilhoso, a gente não tem noção sobre isso. Capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está estando em mim não dá fruto, ele, fala comigo, ele o que, gente? E todo que dá fruto, ele, para quê? De mais fruto aí. Mais uma vez, não sou agricultor, entendeu? Não tenho plantação, mas a gente é inteligente, né, gente? A gente lê. Por que a poda é importante para uma árvore? Porque a árvore, ela vai ficar cada vez mais saudável quando a seiva dela não for desperdiçado com o galho seco. Então ela precisa ser cortada, porque enquanto o galho está ali, ela está fazendo algum esforço para aquele galho estar ali. Gente, muitas vezes a gente reclama de alguns processos que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente não entende que Deus não está cortando a minha vida, Deus está podando a minha vida. Mas agora que está tudo, agora que está não sei o quê, agora que está indo muito bem, o que eu estou fazendo? O que Deus está fazendo comigo? Deus está podando você. Poda, sofre corte. Fala comigo, gente. Poda, sofre corte. Só que a diferença do galho seco, que Jesus diz, o galho seco é seco, você não é seco. Mas você precisa passar pela poda para você frutificar cada vez mais. Por exemplo, o que aconteceu com o Marcos e a Karen? É o processo da poda. Mas eles não estavam bem, mas eles não estavam dando fruto no Espírito. Mas ele não estava legal no Espírito. Mas a gente estava até gostando dele. E justamente porque eles estão dando fruto, eles estão sendo o que, gente? Podado. E o que acontece quando uma árvore é podada? Diminui o excesso, tira o excesso, elimina o excesso, as raízes vão poder, não é? Vamos dizer, a energia da árvore, em vez de ir para os galhos, não, essa fase agora é para ir para as raízes. Aí, no processo da poda, as raízes crescem, aí volta a crescer, aí começa a jogar agora energia para os galhos. Mas por quê? Porque eu diminuí a energia, agora eu vou focar em outro lugar, para depois começar a crescer novamente. Ei, gente, poda dói, porque poda tem corte, mas a diferença da poda é porque eu ainda permaneço nele, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Ei, Deus está te podando. Deus está tratando a sua vida.
Deus está tirando o excesso, coisas que estão, tá certo, tirando o teu foco, coisas que estão tirando tua energia, coisas que estão trazendo, distraindo a tua vida. Deus está podando você para dizer assim: filho, deixa eu falar, eu estou querendo trabalhar numa coisa mais profunda na tua vida, para depois você sair e crescer. Uma das coisas belas, né, em vinhedo é a pessoa que começa a fazer poda. Ele tem que ter muito cuidado, no sentido de, literalmente, os galhos secos ele tira, mas ele tem que ter muito cuidado com os galhos que ali estão preparando para dar fruto, e ele começa a cortar, porque aquilo ali vai dar mais fruto ainda. Eu quero terminar. Até aqui está tudo bem, gente? Plantados, pode não ser nessa sequência, tá certo, gente? Eu estou colocando aqui, não é só nessa sequência. Plantados, quando temos água, quando podados, certo? Deus está tirando o excesso, fazendo com que as nossas raízes cresçam, para depois a gente voltar, mente. E a última coisa é quando regamos a terra. Como é que eu invisto, né? Como é que eu faço para que as minhas raízes sejam mais profundas, mais fortes ainda? Ei, gente, quando eu invisto na terra, Jesus conta uma parábola, Lucas registra isso no capítulo 8, ele diz que ele saiu para semear, e aí uma semente caiu na estrada, outra caiu nos espinhos, outra caiu nas pedras, mas diz lá, teve uma que caiu em uma terra boa. Uma terra boa. Planta só cresce em terra boa. Planta só tem raiz em terra boa. Planta, ela vai ser saudável em terra boa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, eu quero perguntar: como é que está o teu coração, gente? Como é que está o teu coração? Jesus, quando ele começa a explicar a parábola, ele diz que essa semente que caiu em terra boa, ele diz que é o coração. Fala comigo, gente, coração. O coração. Aquele coração saudável, aberto, generoso, esse que retém a palavra, e aí ela começa a ter raízes, começa a crescer e dar fruto. Como está o teu coração? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? Como é que você está? Como é que estão as tuas emoções? Como é que está a tua vida? Você tem cuidado das tuas emoções? Você tem cuidado do teu sentimento? Você tem cuidado do teu coração? Você cuida daquilo que entra no teu coração? Você cuida daquilo que está no teu coração? Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. Ei, será que daqui a colar a gente não precisa dar uma parada e dizer: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim, Senhor meu Deus, algum caminho mau? Será que a gente não precisa, para fazer com que as nossas raízes sejam saudáveis, parar um tempo e dizer assim: meu Deus, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar das minhas emoções, eu tenho que cuidar daquilo que entra na minha cabeça, eu tenho que cuidar daquilo que se fala, eu tenho que cuidar do ambiente onde eu estou, eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que cuidar da minha alma. Eu decidi na minha vida, assim, não foi um negócio da minha vida, né? Mas mês de outubro, nessa confusão de política, né? Polarização, gente falando mal, eu disse assim: mês de outubro eu não vou olhar o Instagram.
Só vou olhar o meu perfil, olhadinha lá, tá? O Raquel cuida dessa área. E aí eu olho lá, olho, não quero saber, não olhei. Não, mês de outubro todinho, não olhei nenhum noticiário. Nada, não olhei noticiário. E se alguém manda alguma coisa de política, eu não vejo. Pode ser quem for. Gente, eu recebi um bocado de coisa de gente grande. Mandava para mim, eu não lia. Não, soube não. E tu, não, também não. E aqui, vixe, soube não. E tu sabe, também não. E, que mundo tu tá? Eu estou nesse mundo aqui. É possível viver em paz. É possível viver saudável. É possível viver com cabeça boa. É possível. É possível, gente. Eu estou falando de um ponto. E vem cá, a gente não pode fazer isso com as áreas da nossa vida. Tem coisa que está poluindo o teu coração, tem coisa que está poluindo a tua alma, tem coisa que você diz assim, cara, isso aqui não vai, essa amizade não dá certo, essa conversa não dá certo, esse ambiente não dá certo, isso aqui está causando mal para você. Deixa eu te falar uma coisa, você está poluindo a tua terra, e terra que não tem saúde, não tem raiz, e árvore que não tem raiz não sobrevive. Não sobrevive. Ei, gente, cuida da raiz. Cuida da raiz. E aí a gente vai ver o Salmo. No devido tempo dá o seu fruto. A folha não murcha. Ele diz, e tudo quanto a gente fizer vai dar certo, vai prosperar, porque temos raízes saudáveis para a glória de Deus. Pode ficar de pé e dar glória a Deus, amém, gente? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Para agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. O que Ele falou para ti? Pastor, Deus tocou o meu coração hoje, no sentido de estar mais plantado. É plantado. Eu vou ali, vou acolá, escuto aquilo ali, vou aqui, estou no GC, amanhã não estou, vou, volto, vou, vai, fico, vou. Ai, não, quem sabe que o Espírito Santo falou assim, filha, deixa eu falar uma coisa, está na hora de você estar plantada, está plantado. Para. Quem sabe o Espírito Santo falou para ti hoje, você está seco, seca, árido, terra árida, falta espírito. Dá uma olhadinha para a tua vida, os seus melhores momentos foram momentos que você andou cheio do Espírito, cheia do Espírito. Quando você tinha sede, bebia dele, ouvia-o, era guiado, cheio do Espírito. Quando a tua carne não mandava, mas quem mandava é o Espírito Santo. Não era a tua vontade, era Ele. Quem sabe hoje, Deus falou, filha, para você ter raízes profundas e saudáveis. Quem sabe hoje, você sai daqui com a decisão de buscar o Espírito Santo, de ser cheia do Espírito. Quem sabe Deus falou para ti hoje, sobre poda. Você não entende, você não consegue perceber, você não consegue enxergar, dói, porque poda tem corte, mas tem fruto na tua vida, e Deus está tratando você para cada vez mais produzir.